sou o Denis, estou ao lado do Dineu para seguir a nossa série de vídeos a respeito da mediunidade. Já falamos a respeito da capacidade de ouvir os espíritos, a audiência, sobre a vidência, a capacidade de ver os espíritos, e hoje estamos aqui para conversar a respeito da capacidade de escrever através da influência dos espíritos, a psicografia. Iniciamos hoje a nossa conversa a respeito de psicografia perguntando para o nosso amigo Dineu o que ele entende com psicografia, ele que é médium, que tem a habilidade de psicografar. Como é que a gente poderia definir o que seria a psicografia? Bom, inicialmente cumprimento os ouvintes e agradeço por quem está dispensando sua atenção para nós nesse momento. Eu tenho a impressão que você já falou, né, Denis, é a capacidade de você escrever ao influxo direto de um espírito que quer transmitir a ideia dele, né? E essa capacidade de escrever, ela pode ser de diversas formas, né? Ela pode ser uma intuição, ela pode ser uma coisa mais precisa e direta. Existe diferença entre os tipos de psicografia? Assim, a gente consegue identificar, por exemplo, vários níveis de psicografia? Eu não sei exatamente se seriam vários níveis, mas com certeza há diferentes estilos e isso pode ser abordado sob diversos aspectos. Por exemplo, em relação ao teor do que se escreve, um médium ele pode ser positivo, tá? Ou seja, ele consegue captar e transmitir o pensamento do espírito cheio de particularidades, como o nome da mãe, da avó, da bisavó, quando que a pessoa morreu, a data exata, a hora, são detalhes assim muito específicos e isso é o que se chama de médium positivo. Em geral, os médiums positivos, eles se prestam mais facilmente para dissertações pequenas e precisas, tá? Um exemplo é a psicografia de cartas de familiares desencarnados, tá? Daí existe aquele médium que se chama prolixo, tá? A mediunidade dele não tem precisão, digamos, ele consegue escrever mais sobre assuntos gerais, por assim dizer, desenvolver uma ideia, alguma coisa assim, mas carece de precisão, entende? É algo assim mais genérico, é um instrumento bem genérico que ele oferece ao espírito. E no meio disso se situa o médium que seria o literário, tá? Que ele não é tão preciso quanto positivo e nem impreciso quanto o outro médium, que seria o prolixo. Então, ele se presta, digamos, a longas dissertações com detalhes, entende? Mas não chega a essa questão da hora que a pessoa morreu, tal. Normalmente são tipos de mediunidade que a pessoa ou tem um ou tem outro. Claro que nós temos exceções, como Chico Xavier, né, que ele conseguia psicografar cartas com uma riqueza de detalhes imensa, tem que até a assinatura ao final da carta da pessoa desencarnada que estava escrevendo podia ser reconhecida em cartório e ao mesmo tempo escreveu livros de 600 páginas. O Divaldo Pereira Franco é outro exemplo, né, de alguém que consegue fazer coisas assim bastante positivas e ao mesmo tempo ele se insere no literário, mas essas normalmente são faculdades assim distintas. E quanto ao modo de execução, Kardec faz uma classificação em relação aos médiuns psicógrafos ou os ditos escreventes, que a rigor é uma classificação genérica e que acaba se aplicando a quase todos os outros tipos de médiuns. Digamos, haveria o médium mecânico, que é aquele cuja mão se movimenta sem que ele tenha consciência do que está escrevendo, a vontade dele não participa do movimento da mão, ele só vai saber o que ele escreveu depois que ele terminar de escrever, ele vai ler, enquanto isso a mão vai se movimentando, ele pode estar inconsciente ou pode estar até, digamos assim, como se tivesse desmaiado, entende? Olhos fechados e fazendo, achando até, às vezes acha que está dormindo,
tá? Daí nós temos o médium semimecânico, que é aquele médium que a mão se movimenta e à medida que a mão se movimenta, ele vai tomando consciência do que está sendo escrito, certo? E daí nós temos o médium intuitivo, que é aquele que, digamos assim, o espírito passa a ideia para ele e ele conscientemente vai transcrevendo para o papel. Então seria basicamente esses tipos de mediunidade. E quando a gente fala em psicografia, né, a gente parte do pressuposto de que o médium vai pegar um lápis e uma caneta ou uma folha de papel e vai começar a escrever. Só que a gente esquece que essa talvez fosse a possibilidade que Kardec tinha na época em que ele descreveu esse fenômeno. Se a gente pensar nos dias atuais, perfeitamente a gente poderia adaptar essa qualidade de mediunidade para o momento de você estar trabalhando com o computador ou estar mediunizando e escrevendo, digitando, o que parece ser algo também perfeitamente compreensível, visto que o processo de mediunidade ele se dá pela acoplação, vamos dizer assim, pela sintonia entre o perispírito do espírito que vai escrever com o espírito do médium que está ali escrevendo. Então, se essa sintonia entre perispíritos permite com que o espírito pegue a mão do médium e anote e escreva com o lápis, perfeitamente pode dominar a mão do médium e fazer com que ele digite e escreva diretamente no computador. Essa já é a sua realidade, isso faz sentido. Com certeza. Só que um detalhe, veja, eu tenho alguns livros escritos já, né? Um livro de mensagens, que é Cartas ao Trabalhador Espírita, e os 4 primeiros daí que foram publicados foram 4 romances, né? E só que eu acho interessante que o espírito sempre começa a escrever manualmente, tá? As primeiras experiências sempre são manuais, entende? É uma escrita longa, tal, e bastante dolorosa, porque a gente não tem o hábito de escrever com a mão. Daí vem alguém e fica 50 minutos escrevendo rapidamente com a sua mão, a hora que termina você fica balançando a mão, né? E depois muda para o computador. Eu não sei por que eu acho que é um processo de interação, não sei. De sintonia, de repente. Talvez a mão seja mais natural no primeiro momento e na seguida vai para o computador quando você está mais harmonizado com ele. E por falar em sintonia, assim, você pode escrever na tua experiência também com isso, que os espíritos que vão escrever os seus livros, porque você tem alguns livros e cada um deles tem um autor diferente. E você nota que esse espírito vem, de alguma forma, fazendo uma sintonia contigo no decorrer do período que antecede a escrita desse livro. Então, além de ter essa questão de adaptação com relação à escrita, digitação, tem algo perispírito a perispírito que vai antecedendo esse processo, visto que é um processo que ele é longo, né? Porque ninguém escreve um livro numa semana, né? Você passa meses, às vezes, escrevendo o mesmo livro, um capítulo por dia, por semana, por 15 anos, não sei, conforme a rotina do médium e do espírito que escreve. Então, faz-se necessário esse processo de sintonia, isso mesmo? Exatamente, exatamente. E veja, isso é uma característica que se dá com todo médium, porque é sabido, por exemplo, que André Luiz ele permaneceu ao lado do Chico um bom tempo antes de começar a escrever efetivamente por ele. Então é realmente, veja, uma coisa é você receber a manifestação de um espírito sofredor, entende? Alguém que vai ser auxiliado, tal, uma manifestação mais rudimentar, né? Ou uma mensagem específica. Outra coisa é você ser uma obra de fôlego, 500, 600 páginas. Aí realmente há um cuidado do espírito e quando nota que o espírito está muito na tua casa e não é alguém conhecido, já fica de olho, puxa, acho que é o novo autor. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, o Chico Xavier como referência para a gente, porque, de certa forma, é o que a gente conheceu nos últimos anos aí de maior gabarito, maior qualidade em termos de psicografia, né? Ele escreve um livro de poesias com dezenas de autores diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, os críticos literários e for analisar esse livro, é difícil de você ver tantos estilos literários descritos de maneira tão precisa e tanta diferença numa obra só. O que dá uma certa credibilidade à potência mediúnica do Chico Xavier. Então, veja, além disso, então, a gente tem um processo de sintonia,
um processo que é uma habilidade mediúnica de se comunicar a diversos espíritos, que também é uma coisa que vem sendo treinado, né, à medida que vai exercitando a mediunidade. E a gente também pode ver isso nas suas obras até aqui escritas. Então a gente vê diversos autores e diversos estilos literários, né? A gente vê, por exemplo, um jeito de escrever mais puxado para um estilo, um jeito de escrever mais puxado para outro estilo, à medida que troca o espírito que escreve. Você consegue explicar um pouquinho para a gente como é que isso se dá? Não consigo explicar, eu só sei que se dá, entende? Justamente porque, às vezes, eu, até a hora que vai escrevendo, tipo, como eu sou médium semimecânico, eu vou sabendo a hora que vai escrevendo, entende? E daí eu vou comparando com os outros livros, a hora que vai sendo escrito, tipo, eu vou, né, mas vai ser assim mesmo, entende? Porque, na rigor, eu espero que seja uma continuidade do estilo anterior, né? Então, você não simplesmente vai saindo com um estilo diferente. E, por exemplo, nos 3 primeiros romances psicografados, o espírito sempre fazia uma espécie de um introito, uma introdução, ele dava um panorama do porquê que aquela encarnação se dava. E então, daí quando eu fui começar a escrever o quinto livro, quinto romance, sexto livro, quinto romance, é, eu estava esperando isso, entende? Eu sentei para escrever, preparado para escrever aquela introduçãozinha de 10 minutos, né? E o espírito não fez a introdução, tá? Ele mudou, não adotou isso. E ele escreveu por 50 minutos, tá? E daí estava eu ali, entende? 50 minutos, firme, esperando acabar. Tipo, não vai acabar mais, né? Você não tem, né? É o estilo do espírito mesmo, entende? Ele se impõe. É, é uma característica do médium, tem a ver também com a profundidade do transe, né, com a tua capacidade de recolhimento, né, para que você consiga um transe que seja bem definido, né, porque sem isso você fica como uma antena mal, um rádio mal sintonizado, né, que fica chiado de todo lado. E assim, além do estilo do espírito, a gente também não pode deixar de destacar o estilo do médium, né? Por que eu digo isso, né? Por mais que seja semimecânico ou até mecânico a mediunidade, a gente não pode deixar de mencionar a ideia de que o espírito utiliza os recursos que o médium tem para se manifestar. Então, se a gente pensar assim, uma manifestação, por exemplo, de um grande músico que vai utilizar um instrumento que não está bem afinado ou que não está bem, ou que está quebrado, ele vai ter dificuldade de expressar toda a sua capacidade musical. Na escrita, a mesma coisa. A gente pensasse, o espírito que tem lá uma obra a escrever, um estilo literário a se manifestar, ele vai procurar no médium recursos que ofereçam a ele aquela capacidade. Então, o médium também precisa estar sempre atento a melhorar a si mesmo na quantidade e na qualidade do recurso que ele oferece, com relação às palavras, com relação ao vocabulário, com relação até ao correto idioma na qual ele é inscrito. Porque se a gente for pensar que o espírito, às vezes, é um espírito que reencarnou múltiplas vezes em Portugal, na Alemanha, na França ou em qualquer outro país, e vem utilizar os recursos do médium num país, numa língua da qual ele nunca falou, que é o caso do português, ele vai precisar usar os recursos inerentes ao médium para fazer ali a sua obra literária. Então a gente pensa assim, mas qual que é o benefício, ou qual que é o papel, ou qual que é a vantagem, por exemplo, do médium ser cada vez mais preparado para desempenhar uma tarefa, sendo que é o espírito que vem e utiliza o corpo dele para desempenhar aquela tarefa. Mas o corpo dele precisa oferecer recursos para que o espírito faça uma boa atividade. Eu não diria nem o corpo, eu diria que o psiquismo do médium, entende? Incluído seu espírito, seu perispírito. Quanto mais ilustrado e cultivado for, você é um instrumento melhor, né? Se você fosse ver o Chico Xavier, nesta vida ele não teve grande cultura, mas ele também narra que durante um tempo lá que ele trabalhou num armazém e cuidava de uma plantação de alho lá, regava alho, enquanto ele estava lá regando alho, vinha um espírito falar para ele, contar, dar para ele lições de história, de filosofia, e ele pensava, ai meu Deus, eu aqui regando alho e essa criatura falando tudo isso, para quê? Né? Então estava ilustrando, e sem dúvida que o Chico é um espírito muito antigo e que em outras encarnações ele se ilustrou muito, né? Então, embora nessa encarnação ele não tivesse uma instrução formal muito aprofundada, era um psiquismo assim extremamente rico, né?
Porque agora, digamos, se o médium for um espírito primitivo, tá? Meio tosco e sem leitura, vai ser mais ou menos, a escrita vai ser mais ou menos como você pegar a mão de uma criatura, de alguém que é analfabeto, e movimentar essa mão para que escreva. Imagine como é um trabalho difícil. Ao passo que é muito diferente você ter alguém que já está habituado, entende? Então é o teu psiquismo que é rico, que é cheio de informações, que, né, você fornece um material melhor. E o espírito, claro que ele vai sempre preferir, tendo um médium ilustrado e que tenha bons sentimentos, que seja desinteressado, né, que o desinteresse é uma característica importante. Espíritos evoluídos não simpatizam com médiuns interesseiros, que querem lucrar ou cujo sonho é ficar famoso, tal. Então, é um conjunto que faz com que você seja mais interessante e mais útil para o espírito. Então, ok. Agradeço, né, a oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre a possibilidade de escrever através da influência dos espíritos. Peço para que você continue conosco, a gente vai voltar a abordar um pouco mais a respeito das mediunidades, dos tipos de mediunidade, nas nossas próximas oportunidades com os vídeos que vão estar disponíveis no canal Espiritismo e Você. Obrigado pela companhia.